Bolsonaro, um crente mundano, que muitos cristãos que não são mundanos e mundanos votaram nele. Vamos à reflexão. Tem muitas pessoas que parece que não vê o óbvio. Tem pessoas que, mesmo vendo o pecado diante dos seus olhos, passam um pano ou simplesmente fazem que não veem, faz vista grossa. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina, se você vê o teu irmão pecar, vai lá e o exorta. Não tem ninguém lá próximo do Bolsonaro para exortar ele. Ou ele não dá ouvido, ou eles não exortam. Porque analise o Bolsonaro e analise o Evangelho. Analise aquilo que você faz, que você combate heresias, crentes mundanos, crentes hipócritas e tal, e o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, diferente do Lula, ele se disse cristão. Lula não dizia que era cristão, fez o que fez errado, tinha que ser tirado da presidência, nunca votei em Lula. Bolsonaro já votou em Lula e depois disse que era contra Lula, ok. Então, eu não estou aqui para fazer, veja bem, reflexão política, não estou fazendo aqui proselitismo político, eu estou falando do Bolsonaro à luz do Evangelho, porque ele se diz cristão. Só para você perceber que o fanatismo político cega a pessoa como fanatismo religioso. Muitos que me criticam aqui no canal, eu tenho certeza que voltaram para o Bolsonaro e não critico ele. Teve gente que criticou eu simplesmente porque eu falo a palavra camarada. E o Bolsonaro, se você não votou no Bolsonaro, ok. Mas sabe lá se você não votou no Bolsonaro que me criticou? O Bolsonaro não fala palavrão? Bolsonaro fala filho da Dutra, Bolsonaro fala eu não quero dizer aqui, mas só para vocês terem uma ideia, é só procurar aí, tá tudo no próprio YouTube. As redes sociais são muito maravilhosas porque deixa tudo lá registrado, o que o camarada fala ou deixa de falar. Tantos palavrões que você nem imagina, inclusive naquela própria reunião ministerial que foi vazada, ele dando lá só paulada com palavrões para todos que estavam lá na mesa. Agora, eu pergunto, isto é de cristão? É de Deus? Isto é de um cristão genuíno? Se a Bíblia diz para a gente evitar as palavras torpes, essas sim são palavras torpes. Não o que eu falo aqui, porque muitas coisas que eu falo aqui está na Bíblia. Por exemplo, a palavra vagabundo não é palavrão, está na Bíblia. Desgraçado não é. Agora, filho da Dutra, vai não sei o quê. Isso aí não é da Bíblia, isso aí é palavra torpe, isso aí é palavrão. Que ele falou lá. Teve um candidato que eu votei, na época, Cabo Daciolo, eu nunca vi ele durante a campanha ou pré-campanha falar palavrão. Nas redes sociais, nos debates, estava lá. Muitos chamaram ele de hipócrita, falso profeta, porque ele lançou uma palavra profética, iria ser o presidente da República. Errou nessa parte, inclusive na época eu falei, só que eu não vi sair um palavrão da boca dele. Eu vi foi sair palavras que edificavam e palavras que louvavam o nome do Senhor. Porque ele leu, foi o primeiro candidato a ler a Bíblia num debate lá na Band, inclusive para aquele que depois viria a falecer, o jornalista, o Boechat, que ficou até impressionado com ele abrindo a Bíblia e lendo um versículo bíblico. Bolsonaro fez isto? Então você tem que analisar as condutas. Bolsonaro, nos próprios embates, que foram poucos, porque depois teve o atentado, ele não pôde mais comparecer. Foi nos que ele foi. E depois das próprias entrevistas que ele compareceu. E nos próprios discursos. Quantos palavrões? Daciolo diferente. Glória a Deus. Eu quero alertar aqui, em nome de Jesus Cristo, bandido bom não é bandido morto, é bandido lavado, remido no sangue de Jesus, verdade do Evangelho. Deus não compactua com iniquidade, pecado, crime e principalmente crime hediondo.
Agora, tem muita gente que é presa inocente. Tem muita gente que furtou alguma coisa para comer porque não tinha o que comer. E esses Deus usa de misericórdia sim, não é para ser morto não. Então, meus caros, esse presidente da República não representa os cristãos verdadeiros. Quem votou nele fica babando ovo para ele, defendendo ele, sendo fanático dele, não é um cristão. Se tem aqui poucos exemplos desse Bolsonaro, poderia ficar aqui horas e horas citando coisas que ele fez que não é de cristão, como inclusive incitar violência, vamos acabar com a petralhada toda. Isso é uma obra carnal, obra de disputa, e por isso, inclusive, que ele levou a facada, porque ele poderia criticar muito bem o PT nas coisas que o PT fez errado, mas não ficar lá incitando a violência contra seres humanos. Não pregou amor, só pregou ódio e continua pregando ódio, divisão, que é obra carnal, que a Bíblia diz. Eles contra nós, nós contra eles. Nós somos melhores do que a outra turma. Você que discorda de mim é comunista, socialista, tudo balela isso aí. E o povo acreditando nessa maior farsa do mundo, nessa mentirada, porque ele segue o pai da mentira. Ele é mentiroso. Nos seus próprios discursos foi mentiroso. Está no terceiro casamento, tem gente que condena. Tem um pregador aqui, num canal até famoso, que já me criticou indiretamente, não disse o meu nome, mas já me criticou porque às vezes eu defendo, não é que às vezes eu defendo, biblicamente tem algumas situações que você pode casar pela segunda vez, mas não é pela terceira vez. Pela segunda vez, mesmo cônjuge estando vivo. Tem gente que me critica indiretamente, só que votou no mito, votou no Bolsonaro, defende o Bolsonaro. Eu já vi ele dizer, não, Bolsonaro é um presidente cristão, a gente tem que honrar, né? Porque ele pensa nos cristãos, tal. O camarada está no terceiro casamento, casou com a Michele, que não deu bola nem para a avó, que morreu de Covid, com a bênção do Silas, que esse também critica porque ele defende o segundo casamento, mas ele casou o Bolsonaro. Então é uma farsa. É dois pesos, duas medidas. Ah, não, porque é político é diferente. Não, ele se diz cristão. Olha, para analisar. A questão é ser cristão ou não ser. Reveja os seus conceitos. Porque é muito fácil você criticar o seu irmão, meter o pau no seu irmão, mas o seu ídolo político, que também diz que é cristão, faz coisas piores, ou coisas que o teu próximo nem faz, e você defende. Porque você é cego, porque você não é nova criatura, porque você ainda não entendeu o Evangelho. Jesus nunca saudou político, por mais que os políticos fossem, entre aspas, bons ou queriam o bem dele, como era o caso de Nicodemos. Jesus não quis nem conversa com ele. Quando o Nicodemos veio com lisonja, conversa no sentido de começar, obrigado por ter me chamado de mestre, obrigado por estar aqui comigo. Jesus não teve aquela conversinha amistosa, disse, olha, é necessário tu nascer de novo, porque tu não és nascido de novo. Agora eu quero ver alguém ter coragem de dizer, Bolsonaro, olha, reveja os teus conceitos. É necessário tu nascer de novo. Muitas coisas que tu faz não é de cristão, não. Vai te converter. Eu quero ver ter alguém lá em Brasília para falar isso. Ele só sabe ir lá para dizer, Deus é contigo, Bolsonaro. Não tem mais luta. Deus é contigo. Mas como que Deus vai ser com um camarada que é mentiroso? Como que Deus vai ser com um camarada que só fala palavrão? Como que Deus vai ser com um camarada que não prega amor? É isso que eu fico pensando, que é idolatrado, que acha que a verdade dele está acima da verdade bíblica. Porque quando ele fala que a verdade de Deus vos libertará, utilizou como slogan de campanha João 8,32, na realidade é a verdade dele, porque ele está defendendo os erros do filho. Outro erro, porque um cristão não pode defender erros de filhos, que está envolvido na rachadinha, que o Queiroz já foi preso, que tem envolvimento com o próprio Bolsonaro. Pastor Everaldo foi preso. E você acha que o pastor Everaldo foi preso não tem ligação com o Bolsonaro? Se o Bolsonaro pertencia ao Partido Social Cristão, antes de pertencer ao PSL, se o Bolsonaro foi batizado por esse Everaldo, as coisas estão se ajustando. E vocês vão ver ainda, eu não duvido, que a hora que acabar o mandato do Bolsonaro, ele não venha a ser preso, como foi Lula, como foi Temer e tantos outros aí, que envergonharam
a palavra de Deus, porque utilizaram a palavra de Deus para ganhar na política, e que enganaram principalmente o povo ignorante com promessas que nunca foram cumpridas. Tem hora que cansa, você percebe o erro, você abre a boca para falar e as pessoas vêm te criticar porque elas são fanáticas. Eu me admiro as pessoas ditas cristãs, porque os ímpios, eles têm os ídolos deles. Tem o ídolo do futebol, tem o ídolo do time, sal do time, o ídolo na política, o que? Agora, cristão, que tem que ter por norte a Bíblia Sagrada, que tem que ter como referência a Deus, o que Deus tem que estar em primeiro lugar em sua vida, ficar aí se degladiando nas redes sociais, xingando um, xingando o outro para defender o indefensável, defender erro, apoiando esse presidente que tem muitas coisas. Ele pode ter uma coisinha ou outra de cristão, porque ele defende a família, mas se parar para analisar, nem bem a família certa ele defende, porque está no terceiro casamento. Então, se o Bolsonaro é um cristão, é essa a lógica que fica. Se o Bolsonaro é um cristão, um homem de Deus, eu posso falar os palavrões que ele fala, eu posso casar 3 vezes, eu posso participar de rachadinha, eu posso criar contenda com o próximo, eu posso fazer discurso de ódio, eu posso fazer de tudo, porque se ele é cristão, eu sou. Né? Aliás, se ele é cristão do jeito que ele é, eu posso ser do mesmo jeito que ele é. Será que você não percebe essa lógica? Será que você não percebe que indiretamente ele está doutrinando os outros? Quantos que seguem ele, que seguem exatamente a sua mesma postura nos palavrões, nas loucuras e sendo fanático e tal? Olha, acordai, porque esse aí é um bezerro de ouro que vocês estão adorando e logo, logo vocês vão pagar por estar adorando bezerro de ouro, seja Bolsonaro, seja Lula, seja PT, seja quem for. Não estou aqui para defender ninguém. Abraço e até a próxima.